sabe que esporte, principalmente futebol e futsal, tem uma variedade de torneios, mas o diferencial é o reino de Deus. E a gente então, como cristão, como alguém que preza essa passagem temporária nessa terra e uma passagem legal no futuro, a gente optou em sempre trabalhar com o Babalo, porque o Babalo fala realmente das coisas de Deus e incentiva e ajuda a centrar a vida nos princípios de Deus. Para nós tem sido um aprendizado gigantesco e a gente quer fortalecer isso nos meninos, né? O nível de competição é desafiador, né? E a gente fala muito de futebol, esporte de contato, né? E a gente assim, tem trabalhado muito a cabeça deles para que o mais importante né, na competição é a gente ter uma postura correta, né? Principalmente, eu pego muito no pé deles com relação a isso. Falo, a gente tem que ser exemplo. Exemplo do quê? Exemplo de melhor jogador, de melhor time? Não. Exemplo de cristão, exemplo da palavra, né? Trazendo o melhor daquilo que a gente aprende na palavra, né? Desde pequenininho ali até os 18 anos, que também não é fácil, né? Mas isso tem sido muito legal para nós. Olá, sou a Mafê, Maria Fernanda, eu sou de Carapicuíba, São Paulo, e nós estamos em São José dos Campos. Eu lembro que assim, a primeira chance que eu tive de jogar, que foi a escolinha de futebol, uma menina da escola que jogava comigo, e aí ela falou, Mafê, você não quer um dia ir lá fazer uma aula grátis? Aí eu decidi ir fazer essa aula grátis ali com ela. E eu lembro que na época minha mãe tinha me dado uma mesada, então eu tinha um dinheiro no bolso e eu fui pela primeira vez nesse lugar onde tinham meninas jogando, era um time de meninas, era a escolinha do São Paulo. Mas eu não tinha dinheiro para participar da escolinha, não tinha como bancar a mensalidade ali. Mas bem na inocência, assim, sabe? Não foi nem por maldade, mas eu fui lá e aí o dinheiro que eu tinha dava para comprar a camiseta da escolinha. Eu fui e comprei a camiseta. Na semana seguinte eu fui de novo com essa minha amiga jogar. E aí eu fui o mês todo jogar. E quando virou um mês, o professor fazendo a chamada, e ele me chamou, Maria Fernanda, seu nome não tá na lista. Eu falei, não tá mesmo, eu nunca fiz a matrícula. Aí eu lembro deles me chamarem pra recepção e perguntarem, né, e falar, eu não tenho dinheiro pra pagar, não tenho dinheiro pra fazer. E aí eles foram fazendo mais perguntas, até que eles falaram, não, a gente quer dar uma bolsa pra você poder jogar aqui de maneira gratuita, a gente só precisa que você traga sua mãe aqui. Aí eu levei a minha mãe lá, minha mãe assinou todas as autorizações, eu pude jogar. Mas foi bem na inocência, assim mesmo, só queria jogar bola. E talvez por não ter nenhum adulto perto, eu só estava indo tentando fazer as coisas do meu jeito. Então acabei tendo algumas aventuras assim. O futebol ele começou como uma brincadeira, apenas uma brincadeira. Era uma coisa que eu gostava de fazer com os meus amigos no meu bairro. E foi se tornando uma paixão muito forte. Eu lembro que eu comecei jogando com os amigos do meu irmão, que iam chamar, eles chamavam sempre para completar o time. Tava faltando alguém, eles me chamavam e deixavam eu jogar junto. Eu era a única menina ali que jogava, até que depois de um tempo, os amigos do meu irmão já não iam mais chamar ele, eles iam me chamar direto já para ir fazer parte do time. Eu comecei jogando, a partir da escolinha ali do São Paulo, em Osasco. Eles me levaram para minha primeira peneira. E nessa peneira eu pude começar a jogar profissionalmente. Então o primeiro clube que eu joguei foi o Juventus, ali na Moca. Joguei por 1 ano e meio ali. E depois de lá eu tive a oportunidade de jogar futsal em alguns outros clubes, como Osasco, joguei em São Caetano, passei por Barueri. E depois, junto jogando campo, eu tive a oportunidade de jogar pelo Corinthians, Palmeiras, Nacional, o Eagles Brasil. E depois eu tive a oportunidade de jogar internacionalmente, joguei pelo Coventry Ladies na Inglaterra. E eu terminei a minha carreira aqui no Brasil,
jogando mais uma vez pelo Corinthians em 2015. Talvez eu só passei a perceber a ausência do pai, talvez quando eu comecei a jogar e eu via a presença do pai das minhas amigas ali, acompanhando nos jogos, levando ela para os jogos. Talvez esse tenha sido o momento assim, que eu percebi a ausência disso. Porque eu cresci num ambiente que era normal você não ter o pai presente em casa, não só a minha casa e a minha família, mas os meus primos, ou mesmo boa parte dos meus amigos. Então eu cresci com essa realidade muito próxima. Então era normal você não ter o pai presente. Mas aí quando eu vou nesse ambiente onde eu vejo essa dinâmica diferente, onde os pais acompanham, então ali sempre, talvez foi o primeiro momento em que eu passei a pensar sobre isso e percebi a ausência e a falta que isso me fazia. Ao mesmo tempo eu vi e vejo, né, muita bondade de Deus também em me ajudar em colocando pessoas assim. Então, talvez a referência de pai que eu tenha, especialmente nessa época da minha vida, foram esses pais dessas minhas amigas, né? 3 que eu posso nomear, assim, que é o seu Pedro, o seu Oswaldo e o seu Emídio. O seu Oswaldo e o seu Emídio já faleceram. Mas são 3 homens, assim, que foram essa figura de pai para mim. Eram os homens que investiam mesmo, assim, de estar ali me apoiando. Eram alguns caras que vinham puxar minha orelha quando eu fazia coisa errada, que me ajudavam corrigindo ali coisas que eles viam no jogo que eu podia melhorar, que iam em casa me buscar, que pagavam um lanche para mim. E a primeira chuteira que eu tive foi seu Oswaldo que me deu. E eu lembro que eles me acompanharam durante muitos anos, assim. Então eu entendo que boa parte, ou até aonde eu consegui chegar no esporte, eu devo a esses homens. Porque eles foram realmente essa figura que me apoiaram demais, assim. Foram esse suporte que eu sei o quão importante é. Minha mãe, ela me apoiou sempre muito. E muito mesmo. Minha mãe, tudo que ela pôde fazer, ela fez. Mas ter a pessoa, né, ter essas 3 pessoas me apoiando ali, ser essa figura paterna para mim, eu sei que fez diferença demais na minha caminhada. E talvez só depois de muito mais velha eu entendi o quanto que foi importante esses caras estarem ali me encorajando, né, eles viram potencial em mim. Quando eu não acreditava, porque para mim o futebol ele só era diversão. Eu não almejava coisas grandes. E esses caras, eles foram aqueles que foram me incentivando a dar passos que me desafiaram muito. E eu sou muito grata pelo papel deles na minha adolescência. So the question, why did we come up with the idea of Ubabalo? Now, in my mind, I had this lingering thing. Why do people's faith, their beliefs, do not really integrate with their lives? So they believe something, but they live a different life. And especially in sport, I was a sport player myself. You know, you pray, but then you play. And the way you play is not really with good values, or if you're a Christian, is not with Christian values. So you pray, play, confess, but don't integrate it. And this is the big problem with so many people. They don't integrate life in the right way, their faith into real life. So that was in the back of my mind. And then God took me into a refugee camp in the middle of Africa to hear the most gruesome stories about the fatherlessness of Africa and the world, where rebel forces came in and they literally dismembered people. They cut off their hands and legs and bodies, chopped up the bodies of young boys, cut open pregnant women and chopped up the babies. I mean, most gruesome that you can imagine. And I cried out to God to say, what is the big problem with the world and with Africa? And God was so clear on this. The biggest problem is fatherlessness. Poverty is a big problem. HIV/AIDS at that time rampant in Africa, but fatherlessness is the root of all problems. And then 2 things came together. The one is you want to integrate faith in life, and the other thing is you want to address the fatherless issue of this world. So Ubabalo is to bring fathers back to sons, boys, or in the case of mothers to daughters, but to address the fatherless world that we are living in, but to do it in such a way that we really integrate life with faith in God, with what the Bible guides us to do. A gente está aqui no Colégio Risoleta, em Americana, e nesse momento a gente está fazendo treino aqui com a rapaziada, né?
conduzindo eles aqui no treinamento de futsal, mas a ideia do projeto principal é, através do esporte, ensinar eles e com relação também à vida, ensinar eles que eles podem ter um relacionamento com Deus e conhecer a palavra de Deus por meio também do esporte, né? Concentra lá o próximo, chute nessa fileira. Isso. Boa, inverte a direita. Todo atleta precisa de um pai, toda criança precisa de um pai, né? E a gente aqui não toma o papel do pai dentro de casa, mas muitas vezes a gente ajuda e faz até um pouco esse papel. Isso. Chegou batendo. Boa. Bora. Bom, o meu papel, como eu disse, eu não sou pai, mas eu sou um educador e procuro me aproximar dos meninos, sem invadir a privacidade da família, mas sim compartilhar, ouvir. Tem muitos meninos que contam alguns processos pessoais no coração, na mente, e a nossa função é orientá-los, conversar, orar por eles, né? Então eu oro por eles durante a semana, a gente tem um período de oração aqui depois do estudo bíblico, quem está com alguma dificuldade e tal, e a gente sempre vai perguntando, e aquele problema, como é que está? Resolveu? Então, quando a gente faz as devocionais também, a gente tem uma célula, né, que se chama a Célula do Babalo. Então, nesse momento de célula, quando a gente estuda as mensagens do Babalo, a gente, como pai, procura também trazer sempre uma pegada daquele lance que o Babalo está trazendo, daquela meditação para o dia a dia deles, para desenvolver o dia, ser um dia melhor, ser um filho melhor, ser um aluno melhor aqui dentro da escola. Tive a oportunidade de ir num velório de um pai, fazer o velório do pai do menino. Então a gente procura se aproximar dos meninos, não tomando o papel do pai, mas sendo um pai também, muitas vezes, presente na vida desses meninos. Ano passado aconteceu talvez o episódio mais triste e difícil que nós tivemos que administrar, como essa questão de pai, junto a um aluno. Teve aí um incidente com outro time, e foi muito chato o que aconteceu realmente, e eu tive que afastar o menino. O menino já tinha tido algumas oportunidades e ele foi reincidente por várias vezes, e eu achei por melhor, junto com os meus amigos, os irmãos aqui da nossa associação, afastá-lo. E ele ficou o semestre inteiro sem participar. Ele vinha ver os treinos, tudo, mas agora esse ano conversei com ele está reintegrado. Me parece que está um pouco mais tranquilo, mais calmo, mas às vezes, como pai, a gente tem que dar a disciplina. Então acredito que vai ser uma caminhada, uma jornada em paz com esse garoto aí. Bom, e para finalizar essa questão de pai, nós temos um Pai Supremo que é Deus, que nos ama, que deu seu Filho para morrer por nós, em nosso lugar, pagou um alto preço. Então a gente também traz isso no nosso coração para com os meninos. A gente também procura pagar, às vezes, o preço de estar aqui nos treinos, de sentar, ouvir, fazer esses passeios que às vezes são difíceis, comportamento e um monte de coisa, mas a gente faz esse papel de pai, de estar junto, conversando, dando esses momentos de alegria, amando. Muitas vezes tem meninos que nos afrontam, a gente tem que aprender a amar, tem que aprender também, Deus quebranta o nosso coração, Deus trabalha conosco também. Então essa questão do pai é uma questão do amor, né? A gente procura dar o amor para esses meninos de uma maneira como Deus nos amou. É isso aí. Quando a gente olha para a história da Mafê, que cresceu sem a presença de um pai, a gente vê o quanto isso é real nos nossos projetos e no dia a dia
de muita gente. Um pai presente faz uma grande diferença. Mas a gente pode também olhar para Deus e ver como Ele é um pai perfeito, um pai que está sempre conosco. Como na história da Mafê, Deus ele providenciou alguns pais que ajudaram ela na jornada dela como atleta e como pessoa, e que hoje faz todo sentido para a vida dela. Um pai, a gente entende que ele tem um papel fundamental, e ele tem um papel de ser autoridade sobre seus filhos, ele tem um papel de comunicar uma identidade. Um pai, ele fornece segurança, e um pai, ele vê potencial. Quando a gente olha para a história que o Cassie nos conta sobre a África, a gente pensa, os órfãos são apenas aqueles que os seus pais morreram por algum motivo, né? Ou não vivem com seus pais. Mas quando a gente entra num projeto e consegue enxergar como muitos pais às vezes estão no dia a dia dos seus filhos, mas não são presentes, porque não fornecem autoridade, não comunicam identidade, não trazem segurança para os seus filhos e não veem potencial. Nós não queremos ensinar nenhum pai a ser pai, mas nós queremos aprender como Deus ele nos ensina, sendo autoridade nas nossas vidas, comunicando uma autoridade, algo que só Deus pode comunicar, uma identidade que nós só podemos encontrar em Cristo, a segurança que nós temos de uma vida eterna que Deus pode nos dar, e Deus ele vê muito potencial em cada um de nós. E é isso que a sua palavra diz, que nós podemos fazer coisas que nós nem pedimos e nem pensamos, porque Deus ele vê muito potencial em nós. Então nós, os treinadores, nós queremos mostrar como Deus é autoridade, como Deus é identidade para os nossos atletas. Nenhum pai que se importa com isso vai ter o seu lugar tomado por um treinador. Mas aqueles atletas que não têm um pai presente, aqueles atletas que não têm uma figura paterna, vão ter oportunidades, através de um treinador, de serem acompanhados, aconselhados e terem o papel de um pai. Um treinador, ele pode sim cumprir com o papel de um pai na vida do seu atleta. Eu não gostaria nem de pensar, nem de imaginar como seria a vida desses meninos sem a Copa Oba Baalo e sem o Ministério de Esportes para a vida deles.